fui pra Bíblia pra saber se Deus é gaúcho. Primeiro livro da Bíblia tem uma comprovação de que Deus é gaúcho. Gênesis 1:11. Deus disse com aquela voz de Cid Moreira: produz a terra, erva verde. Chimarrão, tio. Viu só? O mate. Fez uma primeira comprovação de que Deus é gaúcho. Segunda comprovação, fez o homem do pó e poderia ter feito a mulher de qualquer coisa. Mas Deus é gaúcho e disse: vamos fazer uma costela. Sim. Da costela fez a mulher, hein? Viu? Bíblia, viu? Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Alcançar, rima para declarar, não vou desanimar. Deus está a convocar. Graça e paz, sejam bem-vindos ao podcast Os Neemias, conectando fé e ação. Aqui é um lugar para você que gosta do tema empreendedorismo, vem aqui se inspirar, buscar lições, buscar histórias, sempre regado pela palavra, sempre direcionado pela palavra. Hoje o podcast está muito especial, está especial demais. Daqui a pouco você vai saber por quê. Se você é novo por aqui, eu quero te fazer um convite. Compartilha, comenta, te inscreve no canal, diz o que tá achando, diz pra nós o que tem te tocado mais nesses conteúdos que a gente faz semanalmente. Toda semana tem um podcast novo, tem um episódio novo pra você, com uma mensagem, com uma história, com uma ferramenta, com um ensinamento. Não perde a oportunidade de estar com a gente aqui no podcast. Antes de a gente entrar no tema hoje, chamado de Deus, eu quero começar a dar as boas-vindas pra mesa. Começar aqui pelo pastor Luiz Gabriel. Seja bem-vindo, pastor. Beleza, que tal, gauchada, né? Nós vamos começar esse podcast agradecendo a Deus por essa oportunidade, dando as boas-vindas para o Espírito Santo, para cada um dos nossos integrantes aqui, para a nossa audiência, e temos a certeza que esse momento será ímpar, né? Será um momento que nós vamos despertar, nossa audiência, vamos despertar para essa virada de chave que o Senhor quer fazer no coração de cada um de nós. Vamos lá. Amém. Muito bem. Anderson, seja bem-vindo, mais um podcast pra gente. Como é bom estar aqui novamente, mais uma semana de graça, de paz. Hoje nós com um tema muito bacana, um tema onde vai nos inspirar, acredito que Deus nos toca de formas diferentes para levar a palavra dele. Quero agradecer aí o nosso convidado, muito obrigado por aceitar não digo esse desafio, né, mas aceitar essa nossa conversa, aceitar essa nossa... essa troca de conhecimento que tu vai nos trazer, essa inspiração que é. Curto muito o trabalho dele, né? Sigo ele lá nas redes, vocês também seguem, vai estar aí daqui a pouco. É muito importante mesmo, aí vai ser tremendo. Maravilha, o tema de hoje, chamado de Deus. Qual é o teu chamado? Para que Deus tem te chamado? Hoje a gente vai conhecer a história de um homem de Deus, humorista, radialista, pastor, entre outras coisas que a gente vai descobrir aqui hoje. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero te reforçar o convite. Comenta, compartilha, te inscreve no canal, diz o que tá achando de todo o conteúdo que está sendo gerado aqui. A gente está falando aqui direto da Carral Church, aqui em Gravataí, Rio Grande do Sul. Já te convido para conhecer, o endereço vai estar passando aqui embaixo. Venha conhecer a igreja, venha conhecer os projetos da igreja, tenho certeza que vai ser uma benção. Anderson, que honra te receber aqui, que bom que nem antes disso aceitou nosso convite. É Deus tocando nas pessoas, trazendo as pessoas para a mesa, né? A gente fala muito que não é muito sobre o que está em cima da mesa, é sobre quem está em volta dela. E eu tenho certeza que hoje essa mesa está mais pesada, mais abençoada. E tenho certeza, né, pastor, que o Espírito Santo está aqui. Anderson, muito obrigado pelo ter aceitado o nosso convite. Queria que tu deixasse um recado inicial antes de nós entrar um pouquinho mais aí nessa peleia. Satisfação, prazer rever alguns amigos aqui, inclusive aqueles que estão nos acompanhando. Espero que seja um tempo precioso que a gente possa desfrutar. Eu sou um consumidor de conteúdos dessa forma, acredito que quando a gente se reúne entre amigos, eu gosto muito de uma citação do professor Mário Sérgio Cortella, que churrasco não é para comer carne, mas é para compartilhar momentos, né? Boa. E a mesa é um desses momentos que a gente pode compartilhar. Já tivemos um momento muito especial aqui e eu tenho certeza que Deus preparou esse tempo para que a gente possa compartilhar aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações e cada um de nós sair daqui mais edificado, mais fortalecido na fé. Amém, amém. Bom, a gente vai quebrar um protocolo hoje aqui. Tenho certeza que todo mundo vai entender. Nós não podíamos perder a oportunidade de ter um pastor pilchado, pastor gaúcho Galdério aqui, e pedir para ele a honra de orar pela audiência e orar por essa mesa. Pastor, poderia orar por nós hoje aqui, pastor? Amém. Patrão celestial, que estás nos céus, patrão de todas as querências, patrão dos céus e da terra, entramos na tua presença
Entramos com o coração aberto, entregando as rédeas do nosso coração a Ti, sabendo que Tu tens o melhor caminho e sabendo que Tu preparou um caminho para cada um de nós nessa oportunidade em que vamos compartilhar da Tua palavra, do nosso testemunho, da nossa vivência. Te pedimos que possamos desfrutar, que o nosso coração esteja como uma terra boa, preparada, aberto para a semente que o Senhor quer lançar em nosso coração e que ela possa produzir muitos frutos. Assim como aquele chimarrão, que possamos desfrutar dessa água da vida que corre do trono de Deus, que possamos nos saciar dela, nos alimentar também da Tua palavra. Por isso que nós possamos nessa noite estar atentos com os nossos ouvidos, preparados para aquilo que o Senhor preparou, que certamente, Senhor, é muito maior do que nós pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastor. Sentiu o clima já, né? Já sentiu o que vem por aí. Que maravilha. Deixa eu te reforçar o convite. Nós falamos aqui da Carral, no Rio Grande do Sul, em Gravataí, tá passando o endereço da igreja aqui. Se você aqui de perto, venha conhecer. Tem culto na sexta, né? Culto para os jovens, adolescentes, tem culto no sábado aí para os jovens um pouquinho mais, né? A partir dos 18 anos. No domingo pela manhã, 9h30 e domingo às 19 horas, tem encontro também com a família aqui na igreja. Então, fica aqui o convite para você que ainda não conhece. Siga nossas redes sociais também e te convido para se inscrever no canal Podcast Os Neemias. Bom, nosso tempo de mesa hoje, como o pastor falou, é muito especial. Nos aquece o coração, a gente sente gratidão demais por esses momentos. Tenho certeza que um dos pilares do podcast será coberto hoje, que é te inspirar. Trazer para ti aqui um direcionamento, com um bom humor, com inteligência, mas principalmente sempre, né, na presença do Senhor e do Espírito Santo. Anderson, perguntei se chamava de pastor, vou chamar de pastor antes. Pastor Gaúcho, tu me permite cometer algumas gafes aqui, mas tenho certeza que vai ser demais. Anderson, eu queria começar com uma pergunta, conhecer um pouquinho da tua história, né? Na verdade, rever um pouquinho, já tive a oportunidade de fazer uma boa pesquisa, entender. Eu tenho certeza que para as pessoas que ainda não tiveram oportunidade, né, não te seguem ainda e que não viram teu talento, daqui a pouco vão ter uma prosa um pouco diferente. Mas em que momento? Hoje o tema é o chamado de Deus. Em que momento que tu percebeu que o humor, que é algo tão natural pro gaúcho, o gaúcho tem um humor, né, natural, poderia ser uma ponte pro evangelho, poderia ser uma ferramenta para levar a palavra também. Que momento foi esse? Se pudesse contar um pouquinho essa história pra gente. Sabe que eu costumei me identificar como humorista, né? Depois que eu já estava fazendo trabalho com o pastor Gaúcho, certa feita, numa entrevista, perguntaram, tá, como é ser uma das referências do humor cristão no Rio Grande do Sul? Eu digo, eu sou humorista, não sabia. Mas eu sempre tive isso já como parte da minha essência, né? Eu digo que na escola vinha sempre aquela advertência: evite conversas e brincadeiras, que era o que eu fazia. Brincava, conversava, falava demais, né? O pastor Gaúcho, ele surge em um momento que eu estou diante de uma rede social que era o Twitter, que hoje é conhecido como X, e conversava com pessoas de outros estados e a gente falava da diferença da linguagem. E um dia um tweet passou e aquilo me deu um insight. Era um pastor que era paulista e ali eu disse, isso pode dar algo a se compartilhar. Ele escreveu a seguinte frase: porque Deus escolheu usar igual para confundir os galos. Eu disse, e se eu pudesse criar um personagem aqui que falasse da Bíblia no dialeto gaúcho e outras coisas, comentários, às vezes falava sobre futebol e tantas outras coisas. E assim foi. Busquei uma imagem no Google qualquer de um gaúcho, que na época é um gaúcho montado num cavalo e ele meio iluminado. Foi o que eu imaginei como seria o personagem Pastor Gaúcho. E aquela era a foto do personagem. E criei o perfil e comecei a publicar. Publicações, por exemplo, citando lá, porque onde tu colocar a sola da tua bota será teu, tchê, né? Aquela passagem sobre Josué. E assim eu fui citando alguns textos e foi tomando uma proporção que eu não imaginava. Então eu já sempre gostei do humor, sempre gostei e usava da linguagem, e isso criava nas pessoas uma curiosidade. Porque qual o tipo de humor que está presente ali? É o do nosso sotaque. Porque nós, quando ouvimos, por exemplo, um nordestino, a gente acha diferente. Quando ouve um catarina falando, a gente acha diferente. Então as pessoas foram identificando, e o gaúcho tem a sua forma própria de falar. Tem expressões que só aqui no Rio Grande do Sul a gente... Então eu comecei a escrever em 2011 versículos bíblicos no Twitter.
sem pretensão de ter um personagem, porque eu não vim do teatro, eu não fazia isso na igreja. Eu era um cristão já, praticamente a minha vida na igreja, toda a minha vida na igreja, a partir de uns 6 anos a gente frequentou... frequentemente, a gente frequentava, né, ativamente a igreja, então eu já conhecia esse meio da igreja. Comecei ali a publicar alguns textos e logo 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, as pessoas repostando, e aí eu começava a usar também desses elementos da nossa cultura. Teve uma frase que eu publiquei que gerou vários retweets na época, né, que a expressão, que era cristão e chimarrão, se for para servir que seja quente. Porque o gaúcho ele não gosta de um chimarrão frio, né? Não faz morno, sentido. Né? Morno, não faz. Então, estava presente no dialeto o humor. Eu sempre tive isso. Fui muito repreendido quando mais novo, essa questão de humor na escola, brincadeiras, né? Porque hoje as escolas mudaram um pouco, mas não se sabia identificar, por exemplo. Hoje eu trabalho na comunicação e eu já era uma pessoa falante, não se identificava, então a mãe ela chamava atenção, tu tem que ir pra escola para estudar, tu tem que ir pra escola, tu tem que parar de fazer brincadeira, e era uma coisa que tava, então tu acaba se... E a igreja um tempo atrás também era um outro lugar que tu não brinca, né? Tu não tinha essa... Mas como eu venho do rádio, antes do Pastor Gaúcho, só para ter uma ideia de como eu sempre desafiei um pouco as coisas, eu trabalhava numa emissora AM em Porto Alegre, e eu, certa feita, eram programas bem tradicionais, né? E eu já fazia uma comunicação diferente, inventava vinhetas, personagens, tinha que fazer um menino, eu fazia um menino lá, tinha que fazer um vovô, né? Eu botava o nome de Matusalém, que era um bom nome, né, para vovô, né? Para tocar uma música num LP, então eu sempre fazia uma coisa diferente. Legal. E nessa emissora, eu conto a história que, certa feita, chegou um CD, e isso deve ser 2000 e alguma coisa, que era Adriano Gospel Funk. E aí me entregaram na mão e eu disse, eu vou colocar no ar essa música. E funk, né? Só que cristão. Só que muitas pessoas eram muito tradicionais, muito conservadoras, mas foi eu tocar uns 50 segundos da música, o telefone já tocou. O que virou essa rádio? O que vocês estão fazendo? Não sei o quê. E aí no outro dia chega o diretor da rádio. Diz que música é que tu tocou aí na... Eu disse, pronto, agora ele quebra o CD aqui na minha frente, joga fora, né? Ele disse, bota no meu programa aí que eu quero. E ele passou a tocar, porque ele gostou, viu a mensagem, era uma mensagem que falava sobre a irmã Vitória, que ela tinha abandonado a mini saia agora e tudo mais, era uma coisa assim, o Adriano Gospel Funk. Então eu sempre fui muito ousado, né? Fazia coisas que as pessoas não esperavam para um cristão, né? Porque era essa parte do humor, criar personagem, eu tô falando aí de 15, 20 anos atrás já fazia isso. O Pastor Gaúcho acabou sendo isso. Eu sou natural de Porto Alegre, não sou do interior, mas meu pai é natural do interior, né? Então pegava muito disso e quando eu já fazia programa de rádio, eu já comecei a fazer um programa gaúcho, então eu entrevistava muitas bandas gaúchas, que eram poucas na época, e já pegava um pouco desse dialeto. Vou te dar um exemplo, né? A gente tinha um personagem que era o... Como é que era o nome dele? Era um personagem caipira e já usava humor, contava alguns causos, né? Eu não vou lembrar, depois ao longo da conversa pode ser que eu lembre. Mas já usava isso. O próprio Eliseu Gomes tinha uns CDs que era Louvor Rural. E ele usava os sotaques de cada um, caipira, né? Porque o mineiro, porque o gaúcho. Então isso existiu, não é algo que eu comece, mas daqui a pouco a gente vai aprimorando e através do stand-up, né? Então começa com textos para depois começar em apresentações em 2012. Então eu percebi, eu estava sendo ouvido, e quando tu consegue esse direito de ouvir, tu tens a oportunidade de falar sobre tantas outras coisas, né? E aí eu falava da palavra de Deus, né? Perfeito, que maravilha. Tu falou que demorou para, vou dizer assim, entender esse chamado de humorista. Eu vi no teu perfil lá, radialista, humorista e pastor. Hoje, tô entendendo que hoje tu vive as 3 vidas, vamos dizer assim. Sim. Como é que tu concilia hoje
esses três mundos, né? Não sei se para ti acaba sendo natural essa transição. Como é que é administrar esse processo todo? A minha profissão é radialista, comunicador. Desde os 15 anos eu me vi no rádio, e o rádio te permite fazer tantas outras coisas, né? Hoje o rádio, ele não é só áudio, ele também é vídeo. Muitas emissoras têm o vídeo. Até mais vídeo do que áudio. Que quebra um pouco que a gente fala, da magia que existia no rádio, porque tu imaginava o locutor. Antes eu era muito bonito, né? Agora acabou minha beleza, né? Pessoas essa voz, né? Aveludada. Aconteceu muito isso. Então eu criava muitos personagens. Então a minha profissão é rádio. A partir do ano de 2001 eu fiz um curso de rádio. Desde então passei por diversos segmentos do rádio. Desde rádios, a maioria das emissoras que eu trabalhei eram no segmento cristão. Mas eu fiz rádio news, né, que é rádio dedicada a notícias, e também fiz emissoras populares, que atualmente eu faço uma emissora popular, né, sempre com informação e tal, é aquela comunicação de entretenimento, né. E aí eu já trazia sempre a mensagem, já era um pregador do evangelho. Com o Pastor Gaúcho, o que acontece? Hoje nas minhas apresentações são 2 momentos. Eu faço o stand-up caracterizado e depois descaracterizo o personagem e prego uma palavra, né, com prudência, né, dizendo para as pessoas, agora a gente vai falar da palavra. Agora, vocês riram, foi legal, foi bacana, mas agora vamos falar da mensagem. Agora. e já teve gente que disse assim, tu conseguiu fazer a gente rir e chorar ao mesmo tempo, né? Porque daí tu compartilha um testemunho, porque daí tu ganha o direito de ser ouvido, né? É aquilo, as pessoas estão mais abertas. Eu acho que o humor, ele te facilita isso. Desarma, eu sempre gostava, por exemplo, de um professor ensinando com humor, né? Sim, com aquela forma mais lúdica, e o Pastor Gaúcho acaba agindo dessa forma também. E o fato de humor já me abriu portas, por exemplo, eu já fiz abertura a gente tem alguns personagens gaúchos aqui no Rio Grande do Sul, mas eu já abri um show do Cris Pereira, o Gaudêncio, em Criciúma. Era o público dele, e eu fui lá e fiz uma participação, citei os versículos da Bíblia, fiz meu vizinho de cidade. Também do próprio Jair Cobb, né? Fui convidado para participar, o Guri de Uruguaiana, participei de um podcast com ele, então já me abriu algumas portas para estar junto com esse pessoal, né? Que bacana. E nessa linha, teve alguma barreira de usar humor, de usar, né, vamos chamar piada, usar, né, essa parte mais bem-humorada com a palavra? Teve algum momento que alguém criticou, que alguém trouxe uma barreira? Tu teve algum entrave? E se teve, como é que foi esse processo? Só uma. Imagina. Não, as pessoas, elas... Uma interpretação, né? As pessoas têm dificuldade com o novo, né? Com diferente, né? Verdade. As pessoas têm muita dificuldade com diferente. Então eu enfrentei muito. Logo que eu comecei, eu recebia mensagens de tudo. Depois eu não sei se eu fui acostumando também, mas até hoje, dependendo... Porque é isso, né? Se tu está disposto a expor, se tu está disposto a te tornar um influenciador, sabe que tu vai encontrar pessoas que gostam do teu trabalho, mas pessoas que também vão, né, te criticar. Daqui a pouco vai chegar lá e vai dizer, mas eu não achei graça. Vai dizer assim, mas tá brincando com Deus, Deus vai pesar a mão em ti. Eu recebo mensagens assim ainda, né? Recebo algumas mensagens assim. Porque a internet, ela te entrega para o mundo. Talvez o que eu faço faz muito sentido aqui no Rio Grande do Sul. E não vai fazer sentido para uma pessoa que está lá no sudeste do país. Ela vai achar que eu estou brincando. Mas quem é do Rio Grande do Sul diz, eu conheço o meu pai fala assim, meu avô fala assim. Eu conheço muitas pessoas que falam assim, ele está falando exatamente como o gaúcho fala. Essas expressões estão presentes na música gaúcha, né, na cultura de uma região. Nas famílias. Sim, direto, né? Sim. Eu até digo que acaba sendo um resgate de expressões que se perderam, né? Porque hoje com essa globalização, até eu comento que houve um tempo que o pessoal aqui estavam dizendo que os filhos estavam chiando, né? Mas por quê? Com a influência? Porque eles assistiam, por exemplo, um Lucas Neto da vida, um Felipe Neto da vida, e começavam a chiar. Portugal estavam preocupados com isso. As influências. Então muitas coisas a gente perdeu por influência da novela, por influência da internet, né? Então resgatar, uma vez eu usei a expressão indicar.
Que hoje tu não ouve mais, né? Isso aí. Mas a mãe sempre dizia, tu para de enticar com teu irmão, tu não entica com o cachorro ali, né? Era muito isso, né? E tu vê que a internet hoje, claro, né? Ela tem totalmente seu lado bom, né? Seu lado ruim, no sentido de... tu está tocando desde lá de um pai, de um avô, que traz as lembranças de um passado onde era do interior, né? E talvez de um filho, do meu filho de 9 anos, que não tem esse dialeto, né? E aí ele me vê te vendo em si e a gente vai mostrando para eles como é que se fala, né? Como é que é realmente. Porque hoje, no meu tempo, assim, eu vejo que existia muito mais a tradição gaúcha, até mesmo dentro de escola, até dentro de nosso convívio, né? E hoje eu não vejo tanto. Por quê? Antigamente tu tinha TV aberta, tu olhava sua TV aberta. Aí tinha as coisas gaúchas lá em si. Hoje, com essa migração para a internet, as crianças veem o que elas querem e o que os pais também querem, né? Então, se tu não limita muito isso, ele faz com que ele não veja o que é ao redor dele, as heranças que ele tem, né? E tu traz muito bem isso, né? No momento onde tu traz algo que a gente quer ensinar para os filhos de Cristo, de Deus, e também traz a ideia do gaúcho, do povo, daquele nosso interior que a gente tem tanto, que a gente tem tanto orgulho. E também só para colocar isso, e também a parte ruim é aquela, tu é público, hoje tu tá, né, conversando conosco, a pessoa faz um corte entre linhas, coloca lá e até tu conseguir se explicar, né, até a pessoa entender esse contexto. Então isso que é esse perigo da parte ser público, né. E hoje, assim, já aconteceu algo hoje de que as pessoas te cancelaram hoje na internet? Ou... Cancelamento não, mas eu recebi vários comentários. Eu acho que a gente também vai com essa... porque a internet, vamos falar aí, quando eu comecei em 2011, o Facebook ele já existia, mas a gente estava numa transição Orkut, Twitter, e o Facebook ele existia, mas nem todo mundo sabia usar. Então o Twitter, antes do Facebook, o Twitter era aquele que movimentava, as pessoas falavam, eu sigo fulano, sigo... Então o que acontecia? Eu também fui percebendo que tinha coisas que eu não deveria colocar. Talvez assuntos que eu não dominava. Então eu acho que o meu filtro ele foi aumentando, porque eu digo, o que eu publico aqui, agora muito mais, né? Porque tu publica ali, às vezes a pessoa bota uma foto, qualquer coisa, e já não é mais teu. Daqui a pouco ela já tá longe, né? E aí eu fui mudando um pouco o meu estilo e ficando muito mais no texto bíblico, né? E eu vou te dar um exemplo, recentemente. Porque, como eu disse, vai ter os dois lados. Eu fiz um vídeo falando sobre Itaqui, que Itaqui era longe. E uma piada inocente, simples, dizendo Itaqui. E aí eu disse, tinha que mudar o nome da cidade, porque não pode ser Itaqui, tem que ser Italá, né? Italã. E aí falando assim, várias pessoas gostaram, perfis lá da cidade, mas tinha gente que chegava lá e brigava comigo. Não vem mais aqui. Se é longe, por que tu tá aqui? E tudo mais. E aí tem gente que vai lá e diz, mas essa piada é... Porque aí tem essa questão do humor que eu tô entendendo. Porque é que nem um remédio. Eu tenho que usar doses que uma criança consiga entender, né? Uma pessoa ali. Porque se eu fizer algo muito pesado, é que nem um remédio. Se eu dou uma dose muito pesada por uma criança, ela, vai fazer mal para ela. Então, o humor que se usa é um humor inocente. Sim. Talvez ele dizer, eu não ri, mas é uma coisa pura, é uma coisa inocente, né? Sem maldade ali, né? Foi só uma troca de palavras que eu fiz. A cidade é Itaqui, mas poderia ser Italá, porque ela é longe demais. Então, tem que ser algo puro, tem que ser algo inocente. Tem gente que vai rir. Agora tem que dizer, coisa mais sem graça, né? Mas se eu fizesse uma coisa muito pesada, eu poderia, daqui a pouco, uma criança está assistindo. O que é que as crianças estão muito expostas a esse tipo de humor, né? Então, te dando um simples exemplo, é uma piada que eu não falei mal de ninguém, eu só disse que a cidade era longe. Fiz um trocadilho, né? Só fiz um trocadilho assim, e muitas pessoas, nossa, e tudo mais. Então, uma piada simples, né? Então, eu tenho algum cuidado, né? Assim,
dependendo da região, isso cabe aqui, isso aqui acaba não servindo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Aquilo que a gente fala do limite do humor, né? Sim. Que hoje parece que não tem limite, mas o pessoal... O que é legal? A gente tá num podcast, a gente tenta trazer temas para o empreendedor. O que tu acabou de narrar aqui é o cuidado com o teu cliente, com o teu público, né? Então, muitas pessoas às vezes vê uma piada, um post e não viram todo o trabalho, a preocupação e mesmo que a gente, empresários, mesmo que tu tente fazer o melhor para o teu cliente, em algum momento talvez não vai sair da maneira que tu imaginava, né? E por que eu tô falando tudo isso? Porque esse cuidado, esse carinho que tu trouxe, eu tenho que me preocupar com o menino, com o guri, com a menina, o humor tem que ser, de alguma maneira, ou fazer rir, ou minimamente não ferir, né? Não machucar. Exatamente. E isso deve ser um trabalho absurdo. Eu estava lendo uma entrevista esses dias de um cientista, e ele trazia que as pessoas com maior nível de QI são as pessoas que produzem humor. Não sei se você já viu essa pesquisa. Porque eles têm uma dificuldade, tipo assim, uma facilidade, de transformar situações difíceis num bom humor, conseguir extrair daquele momento. Ao mesmo tempo de criar um show, por exemplo, que sirva para uma criança e para um adulto, piora a dificuldade de criar um texto. Que nem tu falou, o remédio, tudo tem uma dose. Vou dar uma dose para uma criança pelo peso, para um adulto pelo peso e pela idade. Como é que faz isso com humor? Que é uma palavra, que é um contexto, né? É uma dificuldade absurda para produzir, né? Total. Não, e sabe que tá falando sobre isso, a gente já teve conversando com alguns amigos que fazem humor, stand-up, né? Que nem quando eu comecei não imaginava que era stand-up, né? Depois se deu o nome para stand-up. E entre algumas pessoas que eles conversaram, não lembro se foi, eu acho que o Tiro Lipa, que comentou dizendo, cara, a gente não sabe como é que vocês fazem as pessoas rirem sem usar um palavrão. Porque às vezes acaba sendo o gatilho do humorista do stand-up, né? Não foi engraçado, agora eu solto um palavrão, todo mundo ri, né? E o nosso humor é o que a gente fala para toda a família, né? Humor limpo, que aqui a gente tem personagens, né, que trabalham com esse tipo de humor, e eu vou citar um camarada que inclusive, sempre que pode, ele deixa uma mensagem, que é o Paulinho Micharia. Tu vai e assiste, ele fez um texto de humor falando sobre sagu e as pessoas dão risada, sabe? Talvez para alguns dizem, mas isso não tem graça nenhuma, como e eu gosto muito do trabalho dele, mas às vezes tu vai lá, eu acompanho as redes sociais dele e sempre vai ter um comentando lá, dizendo, mas isso aí, esse cara não tem nada de engraçado. Não tem mais graça. Porque as pessoas estão acostumadas com aquilo, né? É o palavrão, é o pesado, é o sujo, né? É o duplo sentido, às vezes, né? Então a gente trabalha e se mantém nesse tipo de humor, né? Sabendo que a gente quer pra família. Sempre que eu faço uma apresentação, eu digo, pode ir com teu filho, pode ir com a tua mãe, tu vai ficar bem confortável ali e a gente vai se divertir juntos, né? E como é que funciona o teu processo criativo? Vem, tu fica que nem músico tentando tirar uma nota, como é que funciona? Lê um versículo, isso aqui eu acho que fica legal, como é que funciona esse teu processo criativo de criar teus textos, teus shows, como é que funciona? Pois é, o meu texto, eu tenho o mesmo texto já há algum tempo, né, que eu fui colocando algumas situações, algumas vividas. Por exemplo, eu citei de Itaqui, eu criei dentro de uma história essa minha viagem para Itaqui. Tem uma que eu conto, que é a minha ida ao Beto Carreiro. E a minha esposa estava comigo e eu fui compartilhando essa história de como foi um gaúcho andando nos brinquedos do Beto Carreiro, né? Então as pessoas vão se identificando com isso. Já os textos bíblicos é muito isso. Eu tiro um dia, por vezes, pode ser num culto que eu assisti o pastor pregando lá, e eu digo, esse texto aqui eu acho que dá para adaptar. Qual a expressão que eu vou usar aqui que é gaúcha, que as pessoas vão ouvir? Antes eu botava textos enormes, hoje as pessoas não têm muito tempo para ler o texto, então eu boto o mais objetivo possível, né? Uma imagem, usando hoje da inteligência artificial, né, que cria imagens gaúchas, por exemplo, que é uma outra facilidade que vem, né? Já me adaptei a isso também. E aí vou dar um exemplo que eu publiquei agora, foi ontem, aqui, e aí tu vê que de tweets eles foram para imagens. Antes, até é interessante contar que eu escrevia só os textos, eram tweets. Eu fui pro Facebook, eu seguia fazendo a mesma coisa, só botando texto. Só que daí disseram assim, um dia botaram um texto meu numa imagem do guri de Uruguaiana. Digo, mas o texto é meu. Aí eu precisei, uma amiga fez um desenho de um gaúcho. Eu disse, quando eu for fazer o personagem vai ser assim. Então ele tava com uma cuia, uma bíblia e do lado ele tinha uma ovelha.
Porque eu imaginava que quando eu fosse fazer o personagem, e aí nisso, aí tava escrito Pastor Gaúcho com as coisas do Rio Grande do Sul. Se botar aí, dar um Google, vai aparecer algumas imagens. É um desenho bem simples, mas ali eu ia colocando salmos. Então aquilo viralizou. No ápice do Facebook, no auge que ele entregava, era 25 mil compartilhamentos em média. Era muitos compartilhamentos. Hoje ele não entrega tudo isso, né? Sim. Então, vou citar aqui um que eu compartilhei, Mateus 11:28, que é um texto que eu tenho adaptado, até falo na minha apresentação, que é o convite de Jesus para os cansados sobrecarregados. Eu botei lá, anda na capa da gaita, Jesus é alívio, tchê. Que é uma expressão muito nossa, né? Quando o camarada tá muito cansado, diz, hoje eu tô na capa da gaita, né? Então eu vou pensando sobre isso, tem alguns textos. Foi dissertação do mestrado de uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina, sobre o Pastor Gaúcho, e segundo ela, quando ela fez o levantamento, eu tinha mais de 500 versículos já adaptados. Ela fez uma pesquisa em cima dos meus perfis, né? E aí ela apresentou essa dissertação por indicação da professora da Faculdade de Letras da universidade lá, que conheceu o meu trabalho e disse aqui, vocês têm que fazer um trabalho sobre o Pastor Gaúcho que evangeliza usando uma linguagem gaúcha nas redes sociais. E aí muitos alunos fazem trabalho, até hoje entram em contato comigo lá de Santa Catarina. Que legal, que bacana. Show, hein? Nessa linha, pastor, já teve alguma... De novo, né? O teu trabalho, não só como comunicador, mas como personagem, acaba evangelizando também. Acaba levando a palavra, como tu acabou de trazer pra gente. Teve alguma cena inusitada? Teve algum testemunho? Teve alguém que foi tocado? Tem alguém que aceitou Cristo até por uma piada gaudéria, mas com um tom evangélico? Teve alguma história que tu possa compartilhar com a gente? São muitas, né? Mas vou te citar uma que eu recebi essa semana ainda. Eu tive recentemente na fronteira Rivera, né? Que é fronteira Brasil-Uruguai ali. E aí, esse foi o texto que o rapaz enviou. Eu estava junto com um querido amigo, o pastor Marcelo Gaúcho, que a gente tem um projeto que eu dei o nome Gaitadas e Gaitaços, que é fazer as pessoas rirem e tocar uma música gaúcha. E ele mandou, olha, glória a Deus pela vida de vocês. Levei 2 amigos para conhecer e eles acharam muito legal, uma maneira de mostrar que o reino é simples e que vai além das 4 paredes. Ele convidou alguém, porque eu digo, sempre que uma igreja me convida, eu digo, nosso propósito é evangelístico. Não é só pra gente fazer entretenimento para quem tá na igreja. Convidem alguém, porque vai ser algo diferente. A gente vai fazer humor e aí depois vai ter um testemunho, a gente vai ter uma palavra, né? A proposta é essa, porque senão a gente faz entretenimento só para as pessoas da igreja. Não é esse o propósito. Então eu digo sempre para os pastores e líderes, vão fazer, mas vocês têm que divulgar, que é a questão, né? Entrando na área do empreendedorismo. As pessoas hoje, elas têm dificuldade de comunicar. Né? Elas têm dificuldade de anunciar. Eu digo, quando Jesus veio, por que ele recebeu a visita? Por que as pessoas esperavam? Por quê? Porque foi anunciado. Todo tempo se estava anunciando, o Messias vem. Ele vai chegar. E os anjos vieram e disseram assim, eis que vos trago boas novas de grande alegria. Eles anunciaram. Né? E nós hoje não anunciamos. Né? A gente quer que as pessoas, que alguém apareça aqui hoje, mas se tu não anunciar, se tu não apregoar, né? Se tu não trazer essa mensagem. E aí, esses dias eu estava falando, porque a gente tem hoje uma ferramenta que é o celular. Quantos contatos tu tem no teu WhatsApp? Tu comunica com eles? Eu estava vendo até um querido aí que estava falando sobre isso, né? A maioria das pessoas hoje tem celular e tu te mantém conectados com eles, eles ficam horas no celular, tu manda uma mensagem para ele, né? E aí isso serve para a igreja ou para o cliente, né? Dizendo, pô, como é que tu tá? Né? Tudo certo? Aquele negócio ficou, o pós-venda, né? O camarada vendeu, como é que ficou? Teu carro tá jóia? Aquele serviço ficou bom? Tá precisando de alguma coisa? Olha, conta comigo. Não tem esse relacionamento. E aí eu digo, a gente pega a Bíblia, foram cartas enviadas. Sim. Hoje a gente tem um WhatsApp que a gente pode compartilhar essa mensagem para quantas pessoas, às vezes está em tantos grupos, levar uma mensagem, está na nossa rede social, e aí a nossa rede social diz muito sobre a gente. E às vezes a gente está ali falando mais sobre política, mais sobre futebol, mais sobre toda e qualquer coisa, menos do evangelho, né? Tu sabe que nós, alguns podcasts, acho que foi o anterior, né? Nós falamos muito sobre conexão, né? E essa conexão Deus quer que a gente faça.
né? Como nós estamos aqui hoje conversando. Quem sabe quanta conexão que vai sair daqui, né? Quantas pessoas que a gente vai se conhecer através de ti ou através de mim. Então, Deus quer realmente isso, né? E vejo assim como Deus é tão bom que ele toca no coração das pessoas realmente para fazer o que faz de melhor. E o pastor aqui, domingo, ele pregou sobre o Espírito Santo. E fala, e o Espírito Santo, né, nos seus dons, enfim, né, do que ele faz, para a gente levar a palavra. Porque talvez tenha pessoas que não entendem o evangelho do modo que é falado hoje, e aí tu vem de um modo diferente e tu vai lá tocando o coração das pessoas. E as pessoas, tá, mas que legal isso. E aí, de repente, daquela tua frase, se isso também já aconteceu, daquela frase gauchesca, né, a pessoa querer vir a conhecer realmente a palavra. Né? Eu acredito que isso já tenha acontecido. Não, eu digo que até a professora falou muito sobre isso, que essa obra escrita, segundo ela, obra, né, do pastor Gaúcho, ao invés de desmerecer, minimizar a palavra, não, ela fortalece, dizendo assim, ó, ela aponta para a Bíblia, porque Sim. o camarada que vê o texto que eu publiquei, ele vai dizer, mas o que está dizendo na Bíblia? Automaticamente ele vai lá ler naquele texto, né? O que está dizendo? Pá, faz sentido. Será que o que ele falou está lá? Exatamente, de alguma forma desperta ele para ler a Bíblia, né? Sim. E pastor, a gente gosta meio que de se desafiar aqui, né? Não, vamos lá. E aí o pastor a gente desafia, né, Raul? Isso aí, não. Eu queria perguntar para ele, isso não foi combinado nada. Queria perguntar para ele o que é o nosso manual. Por que a gente diz o manual? Como nós a ideia a ideia nossa é empreender, empreendedorismo, enfim, a gente vem trabalhando com conexão, liderança, tudo, né, voltado aos desafios de empreender, que não tu empreende também, né? Nós sempre dizemos que está no nosso manual, tudo está ali. Né? Tanto tu quer trabalhar sobre liderança, tem um cursinho para ti aqui dentro. Quer trabalhar sobre conexão, quer trabalhar sobre venda, tudo tem isso, né? Tem tudo no nosso manual. Mas pastor, vamos agora. O que o senhor acha que tem dentro da... Existe hoje uma palavra que diz especificamente que desses dons, eu acho que o senhor até colocou, que ele tem que ser, claro, usado, mas que não há limite para que leve a palavra através de um funk, através de uma música que é totalmente diferenciada hoje, né? Eu sei que hoje existe até músicas eletrônicas, então existe já um contexto também para esse jovem dizer, não, mas não é aquelas músicas lá do tempo da harpa lá, né? Que não é só aquelas músicas que é melancólica, mas não, mas hoje tem um sertanejo, né? Um tom sertanejo que fala sobre Cristo, tem pagode que fala sobre Cristo, e são muito bons, né? Então o que a gente pode falar sobre isso? Cara, olha só, eu sou muito, talvez eu sou um pouco meio pastor gaúcho, assim, meio Anderson, que na minha conversão eu fui um pouco meio na contramão do tradicional. Eu gostava, quando eu fui chamado ao pastorado, isso eu não tinha compartilhado com vocês ainda. Que bom. Quando eu fui chamado ao pastoreio e assumi uma congregação, abrimos uma congregação, numa pequena casinha de 5x5, e não havia ovelhas, a não ser eu e a minha esposa, para começar o trabalho. E evangelizar o bairro, né? E trazer aqueles que viessem. Nós fizemos uma coisa que foi meio na contramão, tô falando de 16, 17 anos atrás. Peguei alguns irmãos do Ministério de Louvor que tocavam pagode, que pegavam violão e conseguiam tirar notas como se fosse um cavaquinho, e eles tocavam e nós pegávamos os louvores cantados na igreja e cantávamos em ritmo de pagode. Né? Então a gente arranjou um baterista, fizemos uma plataforma na frente da casinha e anunciamos num carrinho de som que dia tal, sábado à tarde, vai ter o Pragode. Né? E ali nós começamos a obra. Com o primeiro, segundo, terceiro culto, a gente lançou o Pragode. E fizemos uma tarde gospel, assim, com louvores e ritmo de pagode, e no final uma mensagem. Né? Usando God de Deus em inglês. Era pra God. Então bom. A gente começou expandir isso, né? E foi um chamamento. Os vizinhos vieram ver que barulho é esse que esse pessoal tá fazendo na rua, um bairro residencial.
E que barulho é esse que esse povo tá aí? Daqui a pouco saía um na janela, outro na porta, vinha um senhorzinho lá assistir, o outro ficava perto, criança. E a gente juntou ali umas 20 pessoas e fizemos aquele movimento com pessoas do bairro. E aquilo ficou marcado no meu coração, porque a gente, de alguma maneira, fez o ID de Jesus, sabe? Quando eu vejo aqui que nem o pastor Gaúcho, que esse personagem tão abençoado, ele está cumprindo Mateus 28, 19. E ide por todo, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar. Se de repente lá o Gaudério Raiz, lá, se ele não escutar uma palavra que seja naquele tom que ele está acostumado, ele nunca vai abrir o coração para Cristo. De repente, se eu chegar lá de terno, gravata e disser, eu vim aqui pregar, né? Ele corre daqui. Né? Mas se ele chegar com uma mensagem piochado e com uma mensagem no dialeto, vamos chamar assim, no linguajar, no idioma do gaúcho raiz lá, se a gente chegar com aquela pegada, você vai pegar muito coração que está lá duro, só esperando uma mensagem que fale a mesma linguagem dele, sabe? É semelhante assim àquela pessoa que está lá na prisão, que está preso num presídio, e o pastor que chega lá de repente para pregar, ele precisa pregar de uma maneira que aquele cara que está lá entenda. Sabe? Ele tem que chegar lá, esse cara tu andou na quebrada lá, tu andou assim e tal. Eu não sei nem, nunca fui pregador de presídio, mas de repente você imagina a linguagem que ele tem que pregar pro cara que era traficante, pro cara que era que roubava e que estava ali, talvez um assassino, não sei. Ele tem que entrar naquela linguagem, no ambiente dele, puxar ele para Cristo, sabe? É dessa maneira que a gente... Por isso que a gente, às vezes... cria um culto para homens, um culto para mulheres, um culto para adolescente, um culto para família, porque você vai puxando a linguagem que aquela tribo entende, sabe? Então nessa pegada o pastor Gaúcho é extremamente exitoso nisso, eu acho, compartilhando, te elogiando, amado, porque tu tens vivido e trazido isso de uma maneira muito bacana. Né? Momento tiete aqui, né? Eu tava falando antes, eu chego em casa todo final de semana, na casa dos meus pais ali, moram próximos, e a gente costuma se reunir para almoçar junto no domingo. E aí a gente vai lá, quando chego lá, o pai já tá ele tem um galpãozinho de costaneira, fogãozinho a lenha, churrasqueira, lá na casa dele. Eu chego lá 10h30, 11 horas, ele já tá com fogo aceso, chimarrão pronto e pastor Gaúcho no rádio. No rádio. Sabe? Escutando, esses tempos ele mandou mensagem, ainda era na outra emissora, mandou mensagem, não sei, quem tá escutando, não sei o quê, e aí mandou aqui, daí você pegou e disse, o Luiz de Gravataí tá escutando, bem na hora que eu cheguei, o pastor falou de mim aí, né? Então essa interatividade, essa pegada assim, evangelística, a gente não pode deixar morrer, sabe? Não é só no meio gaúcho, sabe? Quem sabe lá o Paulista tem algum personagem lá que prega o evangelho paulista, talvez você conheça mais do que nós, o baiano, quem sabe lá o amazonense, né? A gente com certeza tem esses personagens típicos de cada região, que nós somos muitos países dentro de um país, né? Devido ao tamanho do nosso Brasil. E a gente com certeza eu acho que a gente é muito feliz em ter esse personagem, ter você abrindo esse caminho, sabe? Abrindo essa picada aí no meio desse brejo aí que infelizmente é a nossa sociedade, e a gente conseguir olhar a luz de Cristo através do evangelho gaúcho, né? Achei muito bacana isso. E perceba, a própria Igreja Católica ela já tinha a missa crioula, né? É isso. Tinha. Que é com essa intenção de fazer um culto ali, usando desses elementos da cultura gaúcha. Mas eu gosto muito daquele texto do apóstolo Paulo também, que eu fiz de tudo para com todos, para que de alguma forma eu pudesse salvar alguns. Então... o pastor citou há pouco o presídio. Recentemente eu fiz um trabalho no presídio junto com o pastor Marcelo Gaúcho. A gente foi até a PECAM, penitenciária de Canoas, e lá já existe uma congregação lá dentro, né? E eu tinha muito no meu coração, porque no domingo eu recebia muitas mensagens de parentes desses presidiários que eram ouvintes, porque lá eles têm um rádio, então diariamente eles acompanhavam a emissora cristã, então acompanhavam cartas que por vezes, não como do modelo antigo a gente recebia, mas o que acontecia? Eles escreviam e aí os parentes tiravam a foto
e mandavam pelo WhatsApp pra gente. E eles dizendo assim, olha, esse programa é uma bênção na minha vida. Pastor Gaúcho, eu tô sempre te acompanhando. Eu tô com um programa já há quase 10 anos, que é o programa Louvor de Galpão, que é a música gaúcha. E tu percebe que eu comecei no Twitter, eu comecei na internet, depois comecei a fazer apresentações e depois fui pro rádio. Então eu comunico de todas essas formas e as pessoas se identificam. A quem não me conhece da internet, conhece pelo rádio. Quem não conhece do rádio já recebeu na sua igreja, de repente ouviu em algum evento, né? E em todos esses eventos eu circulo e as pessoas gostam, né? Se identificam com o personagem. Recebi convites, aí eu fiz abertura pro Fernandinho, pra Gabriela Rocha, pro Morada aqui em Gravataí, na Marcha para Jesus recentemente. Maravilha, né? Cláudio Duarte, uma palestra dele em Novo Hamburgo. E outros que também são da área do humor, eventos como, já fizemos eventos na Expo Inter, por exemplo, na Festa da Uva, em tanto Festa da Música, e lá estava o Pastor Gaúcho. Esse personagem se tornou querido, que as pessoas gostam, desde jovem até as pessoas mais velhas se identificam, porque eu uso, e aí eu vou contando histórias, por exemplo, quando eu conto a história do Beto Carreiro, os jovens se identificam, porque eles já foram no Beto Carreiro, né? Daqui a pouco eu vou contar uma história mais antiga, daí eu faço uma comparação de como as crianças eram e como as crianças são hoje, porque a nossa era não tinha internet, hoje, né, tudo conectado, então, e aí as pessoas vão se identificando e elas ficam ali, e aí esse trabalho que eu fiz no presídio, e daqui a pouco eu estou fazendo numa escola, para alunos, para pais de alunos, dentro de uma escola, num projeto que existe aí, que é o Mocidade para Cristo, MPC, que é só, eles trabalham com os pais de alunos, com os alunos e com os professores, né? Com o intuito também de... E aí tem uma abertura lá, e aí o Pastor Gaúcho, há 2 anos que eu vou numa escola lá de Novo Hamburgo, e daqui a pouco já me convidaram para estar num albergue. Estão recebendo moradores de rua e eles querem fazer uma noite diferente, e aí tem a música gaúcha e tá junto o Pastor Gaúcho, e a gente tá lá recebendo moradores de rua, entre eles travestis. Então perceba que tem abertura em todo lugar, né? Seja num ambiente tradicional, que é a igreja, mas também fora, né? Fora das 4 paredes, total, né? Total. Principalmente. Podia contar uma história para nós, um pedacinho de história dessa passagem lá pelo Beto Carreiro, né? Uma coisinha sai, não? Para não quebrar o show, né? Não pode quebrar o show, né? Um spoilerzinho. Se não puder, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, eu conto. Não, eu começo contando da seguinte forma, né? Primeiro que o sonho de ir no Beto Carreiro era um sonho meu de piar, né? Só que era um tempo difícil. O pai, para dar qualquer coisa pra gente, ele contava uma história, né? Cheguei pro pai um dia, disse, pai, me dá um pila. Ele disse, R$1? Tu acha que a vida é fácil? Porque eu, na tua idade, eu acordava às 4 da manhã, pegava as vacas, levava pro pasto, depois voltava pra casa, pegava um saco de arroz, colocava o material escolar, andava 10 quilômetros. Era uma história tão triste e tão longa que eu dava R$1 pro pai depois. E aí eu nunca tive coragem de pedir para ir no Beto Carreiro, mas cresci, tenho filhos, daí transfere o sonho, né? Vamos lá pro Beto Carreiro, levo os filhos para ir no Beto Carreiro, chego na bilheteria e me diz, me vê um passaporte, a mulher me disse o preço, contei as moedas, disse, olha, eu não quero comprar o parque, eu só quero dar um brinquedo só, né? E a mulher já te chama atenção naquele momento, disse, ó, para de fazer fiasco e paga logo. Paguei, mas me comprometi. Eu disse, eu vou andar em tudo. Guardem bem essa informação. Entramos no parque, minha filha pequenininha, já viu o primeiro brinquedo. Olha lá, pai, que legal, vamos andar. Eu digo, claro, olha lá, brinquedo colorido, olha só. As crianças se divertindo, que mal pode fazer um brinquedo como esse, né? Uma xícara que gira. Olha, eu não sei vocês, né? Mas... eu já fico tonto só de levantar da cadeira. Imagina num brinquedo girando. Eu já conheci a expressão pão que o diabo amassou, mas a xícara que ele tomou café é aquela lá. Tava andando no troço, né? Já comecei a suar frio, né? E o troço não parava nunca. Quando parou, eu digo, graças a Deus sobrevivi. Já tava feliz da vida com o passeio. Por mim já tava bem pago, né? Já podia ir embora. Só que daí a mulher que tá do teu lado, ela vai te lembrar das coisas que tu falou. Aí ela gritou lá, mas tu não falou que ia andar em tudo? E aí provocou dizendo assim, ó, mas cadê o bagual? Eu disse, eu sou bagual e ando em qualquer brinquedo. Pode escolher o brinquedo. Aí ela disse, então vamos andar naquele. Eu disse, qual? Aquele. Eu comecei a apontar assim. Aquele. Big Tower é o nome do troço. Para quem não sabe de inglês, talvez vocês não saibam, eu vou traduzir. Quer dizer, Deus o livre. Né?
Embarquei no brinquedo, ele começou a subir e eu já conseguia ver todo o parque lá de cima. Mas ele continuou subindo. E eu já conseguia ver todo o estado de Santa Catarina de cima. Mas ele seguiu subindo e eu juro pra vocês, eu vi o Rio Grande do Sul lá de cima. Esse é um pouco do carro. Muito bom. Muito bom. Comunicar é uma arte, né? E o talento do Anderson é fantástico, né? Imagino, né? Como é que essa cabeça deve criar as coisas, como é que deve conectar rápido, né? Mas eu quero fazer uma pergunta um pouco mais desafiadora. Quando que o humor não cabe? Na hora de estar falando, assim, tem algum momento, às vezes, aqui no Rio Grande do Sul a gente passou por momentos de crise recentemente, né? Ano passado a enchente, a gente falou de alguns momentos, né? Teve a pandemia, vez e outra vem um desafio e tu prega com bom humor, tu leva o humor para dentro da palavra, traz a palavra no bom humor. Como é que é esses momentos mais difíceis para quem tá na posição que tu tá, de levar, fazer as pessoas sorrirem? Não tem, né? Não tem como. Eu acho que a gente também parou, eu nesse tempo de pandemia, logo que tudo começou, porque tu não sabe, né? Com quem tu tá falando, com quem tu tá lidando. Eu lembro que em alguns momentos aqui no Rio Grande do Sul, até programas de humor pararam, como a gente teve aquele caso da Kiss, o pessoal, não tem clima para te fazer um programa de humor quando tu tá diante desse cenário. Teve aquela tragédia da Chapecoense, que também todo mundo, né? E aí depois pandemia, enchente. O que eu fiz durante a enchente? Eu comecei a compartilhar quem estava trabalhando. Eu não fui para o humor, eu comecei... Quem está pedindo ajuda, quem está ajudando, qual é a igreja que estava aberta, quem é que estava fazendo algumas coisas, né? Naquele momento, pegando daqui a pouco uma imagem, compartilhando um texto, tipo, fica firme, que as coisas vão melhorar, que as coisas vão passar. A mensagem foi tendo um outro tom, né? Não era mais de humor. Mas eu entendo, e eu sempre cito, né? Que o humor, eu entendo, a Bíblia vai falar muitas vezes sobre alegria. Diz que é fruto do Espírito, a alegria. E vai dizer que o coração alegre ele é um bom remédio. Eu admiro, ainda não consegui, espero um dia poder ter essa capacidade, mas eu tenho amigos que fazem um projeto que é de patrulhas de palhaços em hospitais com doentes terminais. Porque lá, de alguma forma, isso ameniza, né? Cabe, né? Por mais que seja difícil poder fazer humor ali naquele momento, né? Então, eu ainda não consegui, porque eu sou um cara muito sensível, assim, eu sou muito... eu sou uma manteiga derretida, é muito difícil para mim. Eu tava citando para vocês do caso do presídio, uma vez eu recebi uma mensagem da menina, que era aniversário dela, mandando um áudio pro pai, através do rádio, dizendo, pai, tudo que eu quero de presente é que tu saia daí. Mas depois que eu botei aquele áudio, eu saí chorando ali e eu vou tocar uma música, sabe? Então... já puxou o louvor. Tem gente que não se dá conta, mas o humor, como eu disse, ele desarma as pessoas, mas já está comprovado cientificamente que em situações como essas, doentes terminais, ele faz bem para a pessoa. Ele já ameniza um pouco aquela dor que ela está sentindo, tira ela daquele foco, né? E eu digo, em tempos que a gente está vivendo com depressão, são vários os relatos que tu ouves de humoristas, às vezes, compartilhando, de alguém dizendo assim, cara, vocês me tiraram de uma depressão. Porque o que é a depressão? É uma tristeza profunda. Então tu tira o foco dela para outras coisas, às vezes vai contando uma situação, como disse, né? Essa capacidade, uma vez eu fiz uma reflexão falando do Chris Rock, né? Que é um ator, faz stand-up também, inclusive tem uma série que ele mesmo escreveu, que é Todo Mundo Odeia o Chris. E foi uma infância muito difícil, ele conseguiu tornar aquilo tudo em humor. Né? E que hoje diverte toda a família brasileira, principalmente se identifica muito, né? O público do mundo aqui. E aí tu imagina... Uma infância muito difícil, que ele sofreu bullying, uma infância difícil, que ele tinha dificuldade financeira, a família dele, e ele transformou numa série que as pessoas se divertem assistindo, né? Então ter essa capacidade, é aquela história de fazer do limão uma limonada. E aí a gente tem, né, esse desafio, a gente faz, por vezes, em situações como essa, as pessoas dizem, aí que vocês têm que estar trazendo alegria pra gente, a gente precisa, né, em momentos difíceis, mas a gente tem que saber, né, medir também ali, quando cabe ou não. Há tempo de falar e tempo de calar, né? É verdade. Sabe que tu falou uma frase que é a vida do empreendedor, fazer do limão a limonada, né? Tipo assim, todo dia tá, né?
tentando achar uma saída, achar uma alternativa, mudar a estratégia, repensar a sua estratégia. O Brasil, para empreender, não é um lugar muito fácil, né? Mas muitos empreendedores ainda estão ali, antes de dar o próximo passo, né? Já tiveram seu chamado, né? Como em algum momento teve teu chamado para o humor, teve teu chamado para ser comunicador, teve teu chamado para ser pastor. Mas algumas pessoas, e hoje o nosso tema é chamado de Deus, tem uns chamados às vezes que são diferentes do que a maioria, né? Eu confesso que quando tive acesso ao teu trabalho, eu achei muito desafiador, não só inovador, porque eu acho que inovador, não sei se é inovador, mas desafiador é. Né? Como é que tu te pilcha? Hoje, se tu ler a estudar a Bíblia na semântica, dentro do português, a compreensão, às vezes o que está escrito pode ser distorcido. Imagina tu trazer isso para o galderês. Então, e ainda, nossa, é um desafio, e eu fico imaginando, né? Eu gosto muito de processo, como é que é o processo, né, disso. Eu queria que tu, de alguma maneira, trouxesse como é que foi esse chamado para ti, para inspirar os demais lá, que estão vendo a gente do outro lado da tela aqui, porque uma das funções aqui é inspirar as pessoas. Tem pessoas nesse momento que estão com um chamado para empreender. Talvez para um segmento diferente, para um talento diferente, para um produto diferente, para algo diferente. O Pastor Gaúcho é inovador, é corajoso, mas é diferente. É algo que tu não brinco, né? Não é qualquer esquina que tu tem. Alguém, no mesmo homem, um comunicador, né? Alguém que traz a palavra e ainda traz com humor. Como é que... Não é fácil, é algo raro. E talvez tenha alguém com um produto raro no outro lado, com um projeto raro, e que talvez seja até para construir e evoluir o reino. Queria que tu trouxesse para nós um pouquinho como é que foi essa inspiração, que tu pudesse inspirar outras pessoas na tua história. Sabe que eu digo sempre, né? A gente entender que tudo tem a ver com o outro, né? A partir do momento que entende que tem a ver com o outro, porque como eu trabalho com rádio, eu entendi agora que havia muita necessidade, por exemplo, rádio entretenimento, durante a enchente, de prestar um serviço, mas ao mesmo tempo de trazer alegria para as pessoas, dizendo, tipo, vai passar, durante a pandemia, calma, vai ficar tudo tranquilo, né? Então tem a ver com o outro. O serviço, é o meu ganha-pão, mas é muito mais a ver com o outro do que comigo, né? É fazer com que as pessoas se sintam bem. Por exemplo, se tu tem um restaurante, tem a ver com o outro. Né? Se tu tem uma lavagem de carro, né? Ou lavação, como em outros estados chamam, né? Às vezes a gente fala lavagem, o pessoal tem a ver com o outro. Tu prestar um serviço, tu vê, ele tá com uma necessidade e tu vai atender a necessidade dele. Tem a ver com o outro. E isso é bíblico, né? Eu gosto muito de uma frase que Lutero ele foi questionado por um sapateiro, dizendo o seguinte, de que forma eu posso ser um bom cristão? Eu quero ser um melhor cristão, ele disse. Então tu faz o seguinte, faça bons sapatos e venda por um preço justo. Tu vai estar sendo um ótimo cristão. Então, às vezes a gente acha que tem que fazer muito, mas tu tem que fazer o teu melhor. É aquilo de amar o próximo como a si mesmo. Será que isso que eu estou fazendo para o outro serviria para mim, serviria para minha família se sentiria bem nesse lugar, nesse ambiente, com esse serviço, como que se sentiria? Então são pequenas coisas. Eu tenho lidado com, às vezes, né, porque como eu tenho um personagem, por vezes alguns empresários entram em contato para que eu seja a cara da empresa dele, né, seja, né, já fiz, livraria, daqui a pouco é uma eletrônica, né, assistência e tudo mais, tantas lojas de carros. E aí a gente percebe que é isso nos pequenos detalhes. Por exemplo, tem um pessoal que faz hoje cuias personalizadas, e eles mandam uma pequena mensagem ali que se torna tão pessoal para a pessoa se sente tão especial, né? Diferente. Então, o meu incentivo é, primeiro, saber que tu tá fazendo para as pessoas, acima de qualquer coisa. Tu tá semeando e tu vai colher. Né? Tu tá semeando na vida das pessoas, tu tá oferecendo o melhor serviço, porque quando tu faz algo com excelência, aquele ali é a tua melhor propaganda. Porque, por exemplo, o Anderson aqui, eu fiz um serviço para ele e vai dizer, cara, eu fui lá atendido e foi o melhor atendimento. Ele vai dizer isso para qualquer pessoa. Ele vai recomendar. Eu não vou precisar pagar. Claro que as pessoas investem hoje em mídia, mas ele vai ser o meu anúncio gratuito, né? Espontâneo. Porque ele vai sair dali e vai dizendo assim, cara, eu fui lá e eu fui muito bem atendido, minha família foi muito bem atendida. Ele começa a recomendar isso. Então é sempre servir com excelência. Serve para mim, né?
serviria para minha família? Né? Isso que eu estou pensando vai ajudar? E que eu acho que tudo que a gente tem hoje de criações foi de alguma forma para facilitar a vida do outro, né? De que forma, poxa, eu posso facilitar a vida do outro? Quando comecei o meu processo de criação, de textos, o meu pensamento era esse, que as pessoas se aproximassem um pouco mais da Bíblia, da Palavra de Deus. Perfeito. E isso foi acontecendo, né? Ao natural, tem textos meus que viraram música, tem textos meus que viraram até rap, gaúcho, assim, sabe? Né? O pessoal usou alguns textos, eu digo, inspirou as pessoas, né? E a partir desse meu primeiro passo, tantas outras, quando eu comecei no rádio, eram poucas bandas gaúchas, eu me tornei um dos que mais divulga, seja nas redes sociais ou rádio, bandas gaúchas. Sempre que eles têm um lançamento, eles entram em contato comigo, eu digo, não, vou lançar aqui, sabe? Eu acabei me tornando essa ponte de divulgação, né, da música gaúcha cristã, da cultura gaúcha cristã, né? Então as pessoas veem em mim hoje uma referência para isso, né? Então havia uma lacuna, não tinha isso. As pessoas, muita gente dizia assim, ó, cara, a igreja não é um CTG. Já escutei. Tantas coisas, né? E aí hoje as pessoas, cara, não precisa abandonar aquilo que eu venho desde a minha infância para servir a Deus. Então, perceba que diante dessa necessidade que as pessoas tinham de entender o evangelho, como eu lia, ele é simples, né? Ele serve dessa forma. E aí, o que eu posso dizer hoje para quem está começando? Eu, hoje, como foi dito, eu trabalho com rádio, mas a minha principal ferramenta é a minha voz, né? A minha voz hoje. E eu digo, eu tenho que ter uma credibilidade para que as pessoas queiram usar da voz, do personagem, do Anderson, do rádio, e hoje, queira ou não, essa minha vida também está exposta na internet, né? Sim. Porque as pessoas vão... Eu não vou contratar um camarada que vou lá e ele não condiz nada com aquilo que eu penso, né? Então, é saber com que tu tá alinhado, com quem tu quer falar, qual é o teu público. Eu entendi hoje, o meu público é o gaúcho, o cristão, que se identifica com isso, e aquele que tem humor. E é nessa linha que eu vou. Eu não precisa, eu quero agradar o paulista. Não, mas o personagem é o pastor gaúcho. Não é o pastor paulista. Não é o pastor paulista, desculpa, você vai no outro guichê. E isso tem a ver com comunicação. Às vezes tu fica atirando para todos os lados. Quem que tu quer atingir? É verdade. Qual que é o público que tu quer alcançar? É para esse público? Jesus, para um determinado público, ele falava de uma forma, para outros ele falava de outra forma, né? E assim é sobre o serviço. O que eu quero? Quem que eu vou atingir? Para que serve o meu produto, a minha empresa? Aonde que eu vou trabalhar? Eu entendi. Porque hoje, como a internet te entrega para todo mundo, as pessoas às vezes querem números, né? E na verdade isso não precisa. E aí eu vou citar uma frase que eu ouvi uma vez. Diz que havia uma briga entre dois barbeiros, né? Daí estavam lá dizendo, é o maior barbeiro, o melhor barbeiro da cidade. Aí o outro, o melhor barbeiro do estado. Aí o outro, melhor barbeiro do Brasil. Aí o outro, eu sou o melhor barbeiro da rua. Pronto. Eu não precisava mais do que isso. Eu só vou cortar do pessoal que está aqui. Porque não vai vir alguém lá do outro estado para cortar. Eu preciso ser o melhor da minha rua. Sim. E aqui ele entendeu onde que ele estava atuando, né? Maravilha, maravilha. Quero te fazer um convite. Vamos chamar uma outra pessoa para conversar um pouquinho com a gente aqui também, um personagem, alguém que vai trazer a palavra para nós agora para finalizar, mas eu quero te convidar, enquanto ele está chegando aqui, quero te convidar para se inscrever no canal, para compartilhar, para comentar, para dizer o que está achando de tudo que está acontecendo aqui. Gostou do bate-papo? Gostou disso? Te inspirou? O que a gente viu aqui? Tá recebendo um chamado? Tá pensando no próximo? Isso está fazendo bem? Vai atrás do teu sonho. Vai atrás do teu talento, não foge disso. Aqui nós tivemos uma história, tivemos um testemunho de quem viu esse chamado. De que não se preocupou muito com o número, que nem ele acabou de falar, mas com o que poderia fazer de bem para o outro. Um conforto, um sorriso. Quanto tem valor um sorriso? Não tem valor. Mas quanto vale um trabalho que pode fazer outro sorrir? Imensurável. Então, quero convidar agora para a mesa o nosso pastor gaúcho para conversar com a gente, trazer um pouco da palavra, né? Acho que faltou um pouco da palavra aqui hoje, né, pastor? Acho que vamos, né? Mas de um jeito diferente.
de um jeito diferente, com um sotaque diferente, dialeto diferente. Alcança uma água ali pro pastor, meu. Tchê, eu queria era um chimarrão aqui, ó. Tem mate aqui, rapaz, ó. Aqui, ó. Aí? Tomaram tudo aqui. Ali, ó, tá vendo 5 pila. Não é. Que satisfação tá aqui no podcast da... Como é que é o nome? Carral Church. Barbaridade, mas pensa só. Que bagualismo, hein? Mas tu é natural de onde? Santa Maria. Santa Maria, coração do Rio Grande. O senhor é de onde? Eu sou da capital, como é o senhor? Ah, e o senhor é de onde? Capital também. Capital, fronteira ali. Eu sou ali da fronteira Porto Alegre, Alvorada ali, sabe? Isso. Bem na fronteira ali. Quase a faixa Gaza. Quase. Pastorzão, nós estamos sentindo falta um pouco da palavra aqui. Da palavra. Queriam usar a sua presença. Mas tem aí o homem, o senhor é teólogo? Diz, né? Ali tem outro teólogo lá também, ó. Tem. Mas eu sou o primeiro teólogo. Viu? Formado na faculdade de teologia. Exato. E aqui eu vou te provar, tem uma música no Rio Grande que diz assim, ó, que Deus é gaúcho. De quê? Desporemando foi Maragato. Hã? Sim. Vocês são Piada é prédio, né? É guri de apartamento, né? Criado no carpete, jogando bolita no carpete, soltando pipa no ventilador ali, né? Barbaridade, não, tem que contar. Apanhava da avó de pantufa, né? Que Não sola ainda, Do outro lado ainda. Tchê, e aí eu fui pra Bíblia pra saber se Deus é gaúcho. Primeiro livro da Bíblia tem uma comprovação de que Deus é gaúcho. Gênesis 1:11. Deus disse com aquela voz de Cid Moreira: produz a terra, erva verde. Chimarrão, tio. Viu só? Mate. Fez uma primeira comprovação de que Deus é gaúcho. Segunda comprovação, fez o homem do pó e poderia ter feito a mulher de qualquer coisa. Mas Deus é gaúcho e disse, vamos fazer uma costela. Sim. Da costela fez a mulher, hein? Viu? Bíblia, viu? Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Essa aí, ó. Essa foi forte. Essa é forte? Não, mas essa aí é de fundamento. Eu conquistei minha prenda com a seguinte cantada. Cheguei pra ela e disse assim, guria, se Eva foi feita da costela, tu só pode ter sido feita da picanha? Essa é forte. Ganhei, coração. Essa eu vou usar. Mas a palavra de Deus, como seria no dialeto gaúcho? Como seria no dialeto gaúcho? Por exemplo, Provérbios 22:6 diz, ensina o menino o caminho que deve andar, que quando for mais velho, não se desviará dele. Como seria no Rio Grande do Sul? Ensina o piá o caminho que deve cruzar, que quando for nego velho não vai se extraviar. Muito bom. Mateus 11:28 diz lá, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como seria no Rio Grande do Sul? Que se aproxeguem os esgualepados, estropiados, que andam na capa da gaita, no fiapo do aipim, eu te dou alívio, tchê. Exato. Já andou no fiapo do aipim, já? Pensa. É difícil. Que maleza do bagual, né? Tal, hein? Salmos 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Já andou no vale da sombra da morte? Tem uns bairros que é perigoso aqui, né, gente? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Deus, está comigo. Como seria no Rio Grande do Sul? Ainda que eu ande pelas bocas brava, ainda que eu ande arriscando o meu pelego, não me mexo, porque Deus está comigo. Outra. Essa é boa, né? Que tal? Mais ainda. Salmo 37. Essa vai lá pro pastor lá. Boa. Salmo 37:25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Como seria no Rio Grande do Sul? Fui guri e agora sou chiro velho, mas nunca vi vivente bueno no fiapo da guaiaca, nem os seus herdeiros pedindo cacetinho. Mas que belo, pastor. Último, pastorzão, para nós ir embora. Vai embora? Vai embora. Já? Tomar um chimarrão, né? Estamos devendo um chimarrão. Agora que vai começar mais. Mas tem uma gaita? Mas tem mais, pastor? Tá. Pós entrevista. Dá-lhe, pastor. Então, mais um para encerrar, então, esse que é conhecido, um texto bíblico, evangelístico, João 3,16, que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe de Bíblia, né? Agora não vou X. Porque Deus teve um baita amor por esse mundão velho, que enviou o seu guri para que todo vivente que nele crê não bata as botas, mas tenha vida, a reveria. Muito bom. Tremendo. Gente, Muito bom. esse podcast foi um presente para você, tenho certeza que teu coração ficou aquecido com a história, com a palavra. Não faltou palavra nesse podcast, nesse programa, não falta palavra. E agora eu quero
Antes de mais nada, antes de pedir para encerrar, eu queria te convidar para se inscrever no canal, para comentar, manda um feedback do que tá achando, se inscreve, venha visitar a Carral, venha conhecer um pouco mais desse ministério. Queria, primeiramente, antes de mais nada, para encerrar, Pastor Anderson, Pastor Gaúcho, que honra, em nome do Pastor Júnior, do Pastor G. Pastor G, vem cada um. Oi, Pastor G. O senhor tá aqui, ó, meu ladinho aqui, só para dizer que ele tá ali, o pastor tá ali. Tem uma cara de Catarina, ali, aí que eu vou dizer. Mas viveu lá, olha aí, ó, meu. Abaixa um pouquinho, pastor. Pastor G tá aqui, olhando, tá tudo certinho, né? Não tem uma cara da Catarina? Tem, eu nasci em Araranguá, não sou catarinense. Obrigado, pastorzão. Te agradecer de coração em nome da Carral, em nome dos Neemias. Foi uma honra te ter aqui, foi uma aula, né? Tenho certeza que esse podcast, tuas mensagens, a tua presença aqui foi um presente para todo o ministério da Carral, para o reino. E tenho certeza que não temos como te agradecer, mas simplesmente dizer que Deus continue te louvando, te usando teu talento, usando a tua palavra, o teu poder de comunicação para levar a palavra a cada vez mais gente. E queria que deixasse uma mensagem final aí para nossa audiência, para quem vai estar nos vendo depois aqui. Amém. Eu gosto muito de um texto que me chamou a atenção em Atos 2:11, que diz o seguinte, na parte B do versículo: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. E uma vez eu estava lendo esse texto lembrando, né? Hoje o pastor Gaúcho de alguma forma usa a linguagem gaúcha para anunciar as maravilhas de Deus, verdade, né? As baita maravilhas de Deus. Mas uma mensagem que por onde eu vou foi uma das primeiras mensagens que Deus me deu, está lá em Lucas, que fala da mulher do fluxo de sangue. E quando ela toca em Jesus, diz que Jesus mandou: para aí. Alguém me tocou e me tocou de forma diferente porque eu senti que de mim saiu virtude. Virtude no dicionário diz que é inclinação para fazer o bem. E nós de nós mesmos não temos essa inclinação para fazer o bem. O homem já nasce mal, né? Então, e a virtude aparece no hino rio-grandense. Diz o seguinte: mas não basta para ser forte, para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Então é conhecer Jesus, andar com Jesus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que eu tenho entendido e tenho anunciado às pessoas. O pastor citou um dos textos que eu gosto de falar, porque o ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e não só isso, mas ser luz do mundo e sal da terra. Isso está no hino rio-grandense. Queira ou não, a gente pode entender isso, porque o hino rio-grandense diz: sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Isso é, o que Deus espera de nós, o que Jesus quer que nós sejamos é testemunhos dele. Então, independente da área de atuação, eu estou sendo testemunha do Senhor aqui. Independente da área que... Seja na área, esteja trabalhando na limpeza, na produção de doce, de salgado, seja um grande empresário, tu está sendo testemunha do Senhor ali, né? Que a tua atitude, eu digo isso, eu falo isso muito para minha família. Eu digo, não adianta eu sair e pregar a todas as pessoas se eu não for um bom pai, um bom marido aqui dentro de casa. Certeza. Se vocês não verem Cristo através da minha vida. Então é isso que a gente tem que entender. As pessoas precisam ver Cristo, né? Que as nossas atitudes, elas falem muito mais do que as nossas palavras, né? Porque eu cito aqui uma frase que diz: o exemplo, o sermão ele até convence, mas o exemplo ele arrasta. Então é o exemplo que a gente dá, é o comportamento que a gente tem. Às vezes a gente pode dizer para um filho: faz isso, mas se tu fizer, vai ser muito mais fácil para ele aprender. Com certeza. Se tu mostrar para ele como que faz, né? Até mesmo Deus, quando vai criar um homem, ele diz: façamos. Ele não diz: eu vou fazer aqui. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então que a gente possa entender isso, que nós temos a virtude do Espírito Santo, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhos até os confins da terra, por toda a terra, né? Eu ouvi recentemente o pastor Luiz Hermínio dizendo assim, ó: onde tu colocar o teu pé, ali é um lugar para te anunciar a boa nova, ali é um lugar para te declarar que tu né, um filho de Deus, declarar que Cristo ele é o Salvador. Então, sempre que a gente tiver a oportunidade, seja aqui pessoalmente, seja na internet, seja onde for, que a gente possa ter a oportunidade que as pessoas conheçam Cristo através de nós, através das nossas palavras, através da nossa arte, né? Porque eu fui entendendo que a arte também louva a Deus. Seja o teatro, não é só a música, não é só a literatura. Eu conheço pessoas que fazem, como a gente citou aqui, né? O rap,
É o pagode, é o sertanejo, é a música gaúcha, né? É a pintura em tela, é a pintura. Tudo pode louvar a Deus. Uma vez eu estava sentado num banco de uma igreja em São Leopoldo e me fez lembrar daquele texto de Moisés diante do mar. E Deus pergunta: o que tu tem aí na tua mão? E é a pergunta para nós. Às vezes a gente fica querendo fazer tantas outras coisas quando a gente já tem algo na nossa mão. Como eu disse aqui, desde a minha infância, eu era brincalhão e comunicativo. Hoje eu sou radialista e humorista. Já tinha algo lá, só precisava despertar e ser usado para o reino. E às vezes a gente tem tantas pessoas que têm tantos talentos dentro de casa, né? Uma vez eu ouvi uma missionária dizendo assim, ó, que uma senhora de 80 e poucos anos estava quase aposentada. E ela queria muito servir a Deus, mas agora ela já estava velha, e Deus falou para ela assim, ó: tu faz bolos tão deliciosos, faça bolos. Ela começou a fazer bolo. Tá, eu fiz um monte de bolo, o que eu faço agora? Convida as crianças do bairro. E aí juntou um monte de crianças, agora ensina a Bíblia para elas. Uma coisa simples. Sabe, às vezes está diante de nós, a gente tem todas as ferramentas, né? A gente tem toda a capacidade de fazer. Deus não está pedindo mais do que tu pode, mas diante daquilo que tu pode, qual é a tua capacidade, qual é o teu dom que tu tens aí, qual é o talento que tu domina, diante disso Deus pode te usar tremendamente. Eu tenho certeza que Ele vai fazer, pode ser no empreendedorismo, pode abençoar a vida de tanta gente, independente da tua área. Perfeito, amém. Nossa, que lição. Pastor Luiz Gabriel, sua mensagem final aí nesse podcast maravilhoso, presente de Deus pra gente hoje. Um presente de Deus, uma oportunidade única, divina e abençoada, né? Poder compartilhar esse tempo aqui com cada um de vocês. Anderson, acho que nós somos meio parente, assim, da Luz também, sou da Luz. E não é porque é pastor só. Não, é sobrenome, é da Luz, né? Não. Acho que nós somos meio parentes, você quer conversar aí. Ser pastor são da Luz. E bacana a gente poder estar nessa comunhão, né? A gente poder compartilhar Cristo. E essas experiências, elas criem coragem na nossa audiência. Acho que talvez a palavra seja essa. Desperte, mas também cria coragem de agir, né? A gente está aqui trazendo ferramentas, trazendo mecanismos, impulsionando os nossos irmãos para que a gente possa ver Cristo na vida de cada um deles. E que cada um de nós aqui, né, hoje a gente pôde com certeza dar boas gargalhadas aqui e entender que existem outras maneiras de fazer aquilo que a gente já faz, né? Seja através do seu personagem e a gente acha engraçado, acha bacana, e quem sabe alguém está nos vendo aí tem o seu personagem, né? Tem o seu jeito alegre de fazer as coisas, tem os seus dons, e que se encorajem a encaminhar-se para despertar essas vidas e fazer algo em prol do reino de Deus, que o reino está esperando, né? Vidas precisam ser alcançadas e quem sabe cada um da sua maneira com certeza vai somar para o reino, né? Uma honra poder estar com vocês aqui. Amém, amém. Anderson, qual a tua mensagem final aí? O que falar nessa noite, né? Tão inspiradora. Eu acho que quando veio a ideia de convidar o pastor aqui e chamei ali na questão falar agora um testemunho rápido. Chamei ele ali no Instagram e a humildade que foi, né, de que participar de um ambiente novo, que a gente está há 3 meses, né, aqui, mas um ambiente tão poderoso em questão de palavra, né, já sentou tantas pessoas importantes aqui, né, para nos passar isso, e te agradecer, assim, a humildade que tu veio, eu acho que foi meia dúzia de palavras, nós temos um podcast assim, não, quando eu vou? Né? Foi uma questão, não pode ser na outra, e abriu o coração para nós, e aí trazer isso, né? Hoje o podcast ele é sim vinculado ao empreendedorismo, mas existe vários insights, várias palavras, várias frases que tu trouxe aqui que é só colocar no seu negócio, né? Eu vejo hoje que Deus, como eu falei antes, ele toca em nós em todos os sentidos, né? Ele, aonde tu pode estar em qualquer lugar hoje. O pastor G lá na mecânica dele, o pastor Luiz, desde sendo meu concorrente, mas tá tudo bem. Mas só uma mágoa. Só uma magoinha. Daí Parceiro. Ele fala no nosso coração, né? Ele mostra o que a gente pode chegar até a pessoa, de que forma a gente pode chegar,
né? É de fazer tem um testemunho do pastor G lá no outro lá que vocês vão ver, depois a gente assiste lá, de um amigo dele que saiu e virou cristão, né, pastor? Muito legal aquela história. Então, quando tu tá perto do Senhor, tu tá perto tu tem que ser exemplo de tudo, né? Hoje tu tem uma empresa, talvez tu tenha funcionários, tu tenha teus filhos, tu serve como exemplo daquilo. Então tu não pode fazer com que eles se desvirtuem, né? São todas famílias que estão ali. Né, eu digo que vários hoje funcionários meus chegam, mas nossa, como eu te conheci e mudei. O teu jeito de, talvez, teu jeito de agir, teu jeito de administrar, teu jeito de mostrar para as pessoas a importância delas. Eu não consigo, às vezes, chegar em todos os que eu tenho, né? Mas os poucos ali, a liderança em si já chegou e me falou isso. Então, eu quero louvar, sim, a tua vida pelo trabalho que tu faz, que é muito importante. O trabalho de todos os empreendedores que toquem seu coração, que no momento onde tu está com uma dificuldade ou não, está tudo no nosso manual aqui, é só ler, é só perguntar para alguém, né? Hoje o pastor G nos falou na nossa oração pela manhã que a gente não precisa caminhar sozinho, sempre vai ter alguém ali que pode te ajudar numa palavra, pode te ajudar numa estratégia, né? E é isso que faz parte do nosso podcast. Talvez tá com uma dificuldade na tua empresa que tu não consegue sair, não consegue achar o final daquele labirinto, ou chegar mais próximo e passar aquele túnel escuro que tá e não consegue ver a luz. Converse com as pessoas que estão à tua volta, né? Converse, vai em uma igreja, ou converse com pessoas que estão vinculadas a isso. Eu tenho certeza que ele vai chegar e vai te dar esse caminho, né? Manda uma mensagem para nós, né, Raul? Manda lá um e-mail para nós, que a gente vai tentar, assim, abrir a tua mente, né? Abrir o caminho, porque a gente tem experiência, né? Não, a gente é um pouquinho meio aí, né, pastor? Meio calejado, rodado aí nas empresas, enfim. A gente tá aqui para ajudar, a gente tá aqui para somar, né? A gente brinca como concorrente e existe aquele que o sol nasce para todos, então a gente não é concorrente, somos colegas de trabalho, somos parceiros de trabalho. Então, fica uma lição nesse podcast, nesse podcast de inspiração, como todos falaram aqui. Talvez seja no momento que tu tem o dom lá do Espírito Santo, que talvez não seja de fazer humor, de ser meio encabulado quando tá fazendo humor, ou não tem o dom de tocar, ou não tem o dom, né, de pintar uma tela, mas talvez tu tenha o dom de empreender, tu tenha o dom de falar, ou tu tenha o dom somente de ser uma inspiração dentro da tua família. Então é isso que a gente tem que fazer, é apenas seguir, fazer as coisas certas e ser exemplo a partir das nossas atitudes. Bacana. Minha mensagem final para vocês é, você que é empreendedor, é uma história rápida aqui, bíblica. Tinha um empreendedor que era pescador e um dia estava numa peleia difícil. Como talvez está passando na tua empresa, as vendas caíram, voltou com o barquinho vazio. Né? E quando ele chamou Deus para pescaria, Deus orientou ele seguiu a instrução e o barco encheu. Mas daí, Anderson, ele recebeu outro chamado. Talvez seja o teu talento. Deixe de ser pescador de peixe e venha ser pescador de homens. Qual é o chamado que Deus está te trazendo hoje? Antes de finalizar, eu queria também pedir para o Pastor G dar uma mensagem final, Pastor G, em nome da Carral aí, para o nosso convidado de hoje, mais que especial, enquanto eu vou pegando o presente dele aqui. Para aquela câmera, Pastorzão. Mais bar? Mais bar, tem até? Chega mais perto. Sabe que vendo tudo isso que a gente está vendo diante de Deus e diante dos homens, né? A multiforma de Deus falar. Ver o jeito que o Evangelho tem sido anunciado, o Evangelho tem sido entrado em lares, em famílias, e ver o efeito tão grande, né? Vamos seguir o exemplo do nosso irmão, o pastor Gaúcho, e vendo que Deus, ele está às portas, ele está voltando. É isso que eu me alegro. Cada vez eu me apaixono mais, pastor Luiz, e Jesus está voltando. Eu tenho dito, a gente ficava muito preocupado, falava sobre isso, que todo mundo vai precisar conhecer
o evangelho para que Jesus volte. E aí eu digo, meu irmão, tá cada vez mais perto, né? Hoje numa plataforma de streaming tem um anunciando Jesus através do The Chosen hoje. No mundo. Eles estavam para traduzir para 800 não sei quantos idiomas. Então o evangelho está sendo anunciado aí. A gente achava tão difícil, né? Meu Deus, como é que o evangelho vai ser anunciado para tantas pessoas? Olha aí que ferramenta. Benção, né? Pastor Anderson, um mimo, singelo, mais pelo gesto, uma caneca da Carral, um presente também, uma obra escrita aqui dentro. Legal. Empreendedores do Reino, uma obra feita aqui também. Vou dizer que esse cara é bom. Não dá pra falar muito. Não dá pra falar muito. Tem bastante desenho aqui? Tem. Se não tiver figurinha... Se não tem figurinha... Como é que agora tem aquele só de pintar? Bom, pastorzão, obrigado. Honra demais te ter aqui, presente de Deus. Gente, até a próxima. Se inscreve no canal, comenta e compartilha. Valeu, tchau, tchau. Deus está a convocar pessoas dispostas a renunciar e se comprometer com o que Ele quer fazer. Ser como Neemias, que a Deus se consagrou, assumiu a missão e a visão concretizou. Grandes pessoas